Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos de obra nova pra vocês. Só que antes de começar o vídeo, eu queria estar recomendando o servidor do meu Discord. Entrando lá, vocês poderão estar encontrando algumas novas obras. Além do mais, vocês poderão estar batendo um bate-papo comigo. Mas já se você procura obras, lá no servidor vocês vão estar conseguindo encontrar algumas. Estarei deixando o link no primeiro comentário fixo. Porém, antes que a gente possa estar seguindo o vídeo, eu queria agradecer a cada um de vocês aí que deixaram o seu like na parte anterior. E também muito obrigado a vocês aí que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Porém, parando com a nossa enrolação, bora ao foco. Tomar um fora é até que de boa, mas tomar um fora em via pública é só o nosso protagonista mesmo que consegue fazer essa façanha doida aí. Porém, vingança cai em prato cheio. Só que sua vingança trouxe umas pequenas consequências, fazendo que uma de suas melhores amigas e a mais fiel seja pega por esses vilões. Mesmo tendo do seu lado lá os melhores dos piores hackers, ele ainda tinha problemas em enfrentar esses bichos. Mas já daqui, vemos o nosso protagonista, que se via numa baita situação arriscada. Sem medo, ele mesmo pula em direção do ninho do perigo. Porém, para pular lá dentro, ele precisava de uma ajuda. Com essa ajuda, ele entra pelo esgoto. Nosso sistema aqui estava todo o momento enchendo o saco de nosso protagonista para oferecer uma ajudinha ali. Mas nosso protagonista recusa todas a ajuda do sistema. Mas ali então, nosso protagonista quer saber só de uma coisa: como é que fazia para entrar no covil dos inimigos? E já nesse ponto então, ele pede uma ajuda ao sistema. Ele pede para que em si mostrasse na frente de nosso protagonista o mapa que ele tinha pego lá da nossa gasosa antes. Assim é feito. O sistema mostra para o nosso protagonista, mostrando onde que estava lá o refém. Ali então ele segue em frente, só bastava virar à direita, que ele iria chegar. Mas chegando já no lugar que era para entrar, para se encontrar então com sua melhor amiga, acabou tendo uma surpresa, pois a entrada ali que ele pensava em entrar estava fechado. Ele se perguntava como e por quê. Nosso sistema revela que a entrada estava fechada. Nosso prota diz que isso era óbvio, mas ele queria que o sistema pensasse em um novo plano para conseguir resgatar ela. Assim, ele ficou meia hora ali pensando, só que do nada uma mensagem aparece em seu celular. Nosso protagonista acabou olhando aquilo então. O cara, após olhar, acaba vendo que era alguém ligando. Ele então atende aquela chamada, mas ao atender, ele acaba tendo uma surpresa com a cara de uma figura que é nada feio não. Nosso protagonista até leva um pequeno susto da feira do bicho, mas ele só está um pouco acabado. Tá, a carcaça dele era um pouquinho destruída? Era, mas era um cara gente fina. Só que no entanto, ele aqui tentava se perguntar quem é esse bicho feio aí que aparecia no sino lá de sua mina. Feio não. Porém, ele disse que sua namorada está em suas mãos. Agora para pegar ela, era só passar na esquina às noites aí que poderia pegá-la. No entanto, nosso prota tenta interromper com o que ele quis dizer. No entanto, ele pede para que ele pudesse calar a boca. Ele disse a localização exata onde que eles estariam. Caso não aparecesse lá com a grana, algo de bom não iria acontecer. E se por acaso ele chamar a polícia, ele estará arranhando um pouco o rosto dela. Nosso protagonista, ao ver ela, acaba gritando, dizendo que ele, uma hora ou outra, iria encontrar ela. Não só ela, esses caras que estão por aí infernizando a vida de nossa morena. Irritado, ele vê aquela chamada sendo desligada. Ele pensa que foi fraco e burro em não querer aquela atualização do sistema. Neste ponto, no puro ódio, nosso protagonista resolve querer dar um soco nessa pedra que atrapalhava ele de estar entrando. Pensando demais que era inútil, ele lasca o soco. Mas o soco foi potente. Aquela pedra que estava na frente acaba sendo um pouco rachada. Nosso prota entende que tinha força de quebrar isso, pois um soco só fez uma abertura naquilo. Mas por ter feito aquele soco ali e dado aquela pequena abertura, nosso protagonista, quase sem querer querendo, cai lá dentro. Mas não, ele cai. Ele em seguida cai de cara no chão. Após cair de cara no chão, ele se pergunta aonde que ele foi parar. Ainda se perguntando o que estava acontecendo, ele acaba se levantando, mas ao olhar para trás, ele acaba vendo vários pilares. Ele se pergunta ainda, que lugar é esse? Mas ele lembra que isto se parecia com a fundação, mas isto não era para estar debaixo de um prédio. Nosso protagonista acha isso bastante interessante, sabendo que agora a nossa gasosa está mais perto do que ele pensava dele agora.
ele acaba pensando que a coisa ficou mais interessante ainda. Ele se levanta, mas agora ele se levanta pensando no que faria. Mas antes, ele acabou recebendo uma coisa do sistema. Aquilo era o controle da Rainha Mãe. O que significa isto? Que ele poderia controlar tudo que ele quiser. Agora, ele bota isso em ação. Ele aqui acaba construindo uma ninhada. Fazendo isso, vários hackers começam a sair sobre o seu pé. Ali, o seu lugar ficou cercado por algo azul. Agora, nosso protagonista, em minutos depois, se vê cercado em uma dimensão totalmente estranha. Ele acaba pensando novamente o que estava rolando. Mas o sistema então revela o que estava rolando. Para estabelecer uma criada de ninho, ele era preciso completar 3 edifícios básicos. E a área da rainha era a área onde que a personagem ou algo do tipo iria armazenar comidas e outra coisa. O layout do mapa precisava ser determinado pelas condições climáticas e pelo ambiente geográfico do planeta que vivem. Assim, surpreso com isto, ele acaba pensando que isto aqui na sua frente era o tal Projeto Ninhada. Isto era mais complicado do que ele imaginava. Então ele percebe que se por acaso ele quer ainda colocar o ninho da mãe rainha aqui, ele ainda vai precisar bolar outras coisas, pois o que fez ainda não foi o suficiente. E neste ponto então, ele começa a andar em uma nova direção, pensando em um método de conseguir fazer que seu hack aumentasse mais do que já tinha. Só que andando por aí, ele acaba percebendo que o comprimento da parede externa, na direção do comprimento do edifício, era de S, e a área do terreno do edifício era um outro cálculo aí. Nosso protagonista ativa os códigos malucos ali no seu sistema. Então, a coisa básica a se fazer era seguir em frente. Assim então, após colocar os códigos da localização que vive aqui, o sistema acabou localizando algumas coisas na redondeza geográfica aqui, onde que está eles vivendo. Além do mais, o tipo de lugar que eles vivem era basicamente elevado demais. E a construção para se fazer aqui era basicamente complexa demais para que o nosso protagonista aqui possa estar fazendo. Mas mesmo sabendo que aqui era impossível de fazer uma ninhada, nosso protagonista pensa em outro método. Se ele insistisse em querer construir aqui, ele deveria pensar em consequências que isso iria trazer para o ninho. O sistema diz ao nosso protagonista para que ele pudesse pensar com cuidado. Se por acaso o ninho não for implantado do direito, a atualização do sistema basicamente será considerada uma falha. Nosso protagonista ainda pensa que isso era mais fácil do que ele estava imaginando. Ele ainda quer continuar. Além disso, nosso protagonista não tem a capacidade extra de armazenamento de gordura. Então ali, ele acaba perguntando ao sistema uma coisa. Isto era de que se ele falhasse aqui nessa missão, o que rolaria com ele? Pois a pontuação de gordura de nosso protagonista apenas tinha 120, coisa pouca, né? Mas o sistema é básico, ele só fala você, reunião e bater as botas. Isso é simples. Nosso protagonista disse ao sistema para que ele pudesse ficar na sua lá, pois ele tinha um tipo de método e uma solução para fazer que seu hacker passe de nível. Este local fica basicamente 17 metros do solo, onde que a nossa lancheão está localizado. Nosso prota conta com o que ele pensa que 17 metros seria o suficiente para salvar a nossa Lianshin, e da onde que ela estava lá presa. A construção ali de oxigênio era de 23%, a velocidade do vento era de 0.0.2 e já o valor de projeto de carga viva do edifício era de 375 kg. Bem, o sistema avisou tudo ao nosso protagonista. O que o sistema então informa ele era de que ele se realmente queria estar atualizando o sistema Broad. Ele simplesmente aceita e a inicialização do sistema começa. Os dados, minutos depois, acaba sendo concluído. Assim, nosso protagonista poderia fazer o ato final. Para isto, ele levanta a mão para cima. Com aquilo lá em cima, ele abaixa, dizendo que o método comum era para os fracos. Nosso protagonista vai no hardcore mesmo. Ele agora estará começando a implantação do ninho materno. Assim então, um hacker em forma de raio começa a sair da mão de nosso protagonista. Aquele local foi cercado de um hacker azul. Nosso protagonista foi muito cauteloso, mas não esperava que os pontos de gordura fossem extraídos muito rápido dele. Então, ele aqui acaba dizendo as boas-vindas ao seu plano extraordinário. Os pontos de gordura de nosso protagonista estavam caindo. Ele precisava reabastecer o corpinho dele. No entanto, ele só tinha apenas 20% de gordura no corpo, mas ele
ele não queria desistir, pois ele já esperava que ali o resultado se desse nisso aqui mesmo. E o nível de construção aumentou bastante, mas nosso protagonista, como não tinha ponto suficiente de gordura no corpo, nosso protagonista no fim irá conseguir se tornar basicamente um ser humano, como ele era antes. Mas no entanto, aqui faltava um pouquinho. Ele precisava aguentar só um pouquinho cada vez mais. Vendo que precisava só aguentar só um pouco, pois o sistema estava quase sendo atualizado, ele acaba vendo a nova notícia aparecendo, dizendo que o pulso dele estava normal. O mecanismo de emergência será ativo. Mas como uma consequência por estar utilizando muita gordura de pontos, o sistema aqui acabou ativando uma reserva que nosso protagonista tinha. Mas como consequência, o ninho da rainha no fim acabaria sendo no fim destruído. A contação começa de 10 para o número 1, e neste ponto, nosso protagonista só precisava aguentar um pouquinho a mais, pois ali, se por acaso aguentasse, ele iria conseguir ativar esse hack. Mas para conseguir aguentar, ele precisava comer alguma coisa. Nosso protagonista acaba catando algo do chão, isto era uma pedra. Ele bota para dentro, o nosso protagonista acaba conseguindo 200 pontos, não só 200, enfim, vários 200 pontos aí. Na verdade, nosso protagonista ficou muito estranho na competição anterior, e mesmo não tendo comido muita comida lá, nosso protagonista no fim acabou ganhando muitos pontos de gorduras. Então assim ele pensa que se comesse pedra novamente, isto estaria dando certo novamente. E o que pensou funcionou, nosso prota comia aquelas pedras, você via que não estragava nada dos seus dentes, e ele botava mais para dentro, e ali ganhava pontos até o ponto que não queria mais. Mas para comer pedra, o nosso protagonista precisou estar utilizando a habilidade do bom apetite. Isto era bastante inteligente, mas como consequência você pega o fumo ao mesmo tempo. Só que no entanto, o sistema acaba dizendo que estava chegando na reta final. Só que no entanto, a coisa aqui começou a apertar. Nosso protagonista não iria conseguir lidar com a sobrecarga. E depois disso, a reorganização irá demorar novamente, e assim por diante. Nosso protagonista acaba dizendo que mesmo assim, ele não iria ficar infeliz. Ele precisava continuar, pois uma vida valia muito mais apenas do que o nosso protagonista ficar ali caído no chão. Assim, ele acaba pegando essa barra de ferro de 20 centímetros. Ele acaba pegando aquilo e botando na boca. Mas ele se perguntava se essa barra de ferro iria funcionar. Pensando nisso, ele acaba vendo o sistema dizendo que a porcentagem completa da ninhada era de 70%. E ele não poderia parar aqui não. Nosso protagonista bota aquela barra de ferro tudo pra dentro. E aqui ele conseguiu comer. E ele fica até surpreso com o sistema de estar ajudando o nosso protagonista. Agora ele sabe o método e como é que ele estará salvando a nossa gasosa. Porém, isso trouxe uma consequência, fazendo ele cuspir ketchup. Porém, ele pensa que a nossa gasosa não seria estúpida ao ponto de pensar que nosso prota não iria aparecer ali para salvar ela. Assim, enquanto pensava nisto, no outro local já podemos ver o segurante jogando os baralhos. Enquanto jogava aqueles baralhos, ali de fundo, a nossa gasosa chorava. Ela se esperneava para tentar sair dali. Só que, do nada, algo começa a acontecer. O chão começa a rachar. Olhando para cima, ele viu o prédio balançando. Mas ele, ao ver isso, começa a se perguntar o que estava acontecendo. A lâmpada que estava no prédio acaba sendo derrubada no chão. No entanto, o prédio no local ali onde que estava, tudo começa a tremer. Ela, que ali estava amarrada nessa cadeira, se assusta. Os figurantes que pegou ela simplesmente deixou ela para trás. Vendo um terremoto do nada acontecendo, pede para que todos corressem e abandonassem este lugar. Ela pediu por ajuda, mas ninguém o escutava. Aquele prédio que estava ali dentro, aqueles figurantes em nossa gasosa, acaba no fim sendo tudo derrubado. Enquanto isto, de um outro lugar aqui, dentro de um carro, vemos aquele cara lá de antes, que brotou em nosso protagonista com uns papos estranhos, dizendo algumas coisas por aí. Mas após falar aquilo, ele desliga aquela carro. Ali, desligando, ele começa a olhar pelo retrovisor do carro, olhando aos prédios. Ele acaba pensando na resposta que ele acabou de receber daquela pessoa que ligou para ele de agora a pouco. De nosso protagonista que precisou de uma planta de um mapa de algum certo lugar aí. Ele se perguntava do porquê pegava daquele prédio. Aquele prédio era velho e não tinha nada ali não. Mesmo que nosso protagonista deu a ele um cartão de visita, era basicamente para deixar uma informação de contato, mas de lá para hoje, ele não ligou para cara. Surpreso com isto, ele acaba pedindo que levasse ele até o lugar onde que nosso protagonista estava. Assim o cara concorda, levando, ele aí minutos depois acaba chegando em um lugar onde que nosso protagonista deveria estar. Mas logo que já chega naquele lugar onde de que ele pediu para que seu motorista levasse, ele sente o terremoto. O prédio que vinha na sua frente estava caindo. O cara coça os olhos. Pensava que não estava sonhando, mas
Do nada, o prédio caía em sua direção. O cara começa a correr e ao mesmo tempo ele para. Ao parar, ele começa a falar alguns palavreados nada indecente ali. Ele se perguntava quem era o doido que derrubou esse prédio. Porém, após aquela fumaça dissipar, vemos uma mão aparecendo. E essa mão não era do figura, e sim era a mão de nosso protagonista, que aqui se levanta. Porém, ele fica surpreso com o estrago que ele mesmo fez aqui. Ele fica decepcionado em saber que derrubou o prédio junto nessa brincadeira. Já no entanto, de acordo com os cálculos seu, a localização de Lanchal é basicamente um lugar onde que tinha um ponto cego. Então, aquele poder seu não afetou aquele local. Assim então, ele se levanta dali e ele vai até um lugar onde que seu hacker não foi atingido. Aqui agora, ele vê 3 figurantes que ali pegou a nossa gasosa. Eles estavam lá caído duro no chão. Nosso prota tenta triscar num deles ali para saber se eles ainda estavam vivos aí. Mas ele sabia que eles iriam ficar desacordados por alguns minutos, pois o escudo é temporário. Porém, na sua frente, ele acaba vendo já nossa gasosa, que aqui olhava para um lado e para o outro para entender o que rolava. Porém, por ter encontrado ela, ele vai em sua direção. Agora, ele chega perto. Aqui, ele remove um pano que estava tampando a sua visão toda. Aqui ele simplesmente começa a dizer que veio aqui para estar ajudando ela. Ela acaba se perguntando do porquê ele estava aqui. Ele não liga para o que ela diz. Ele simplesmente se pergunta se ela não machucou. E no momento ele estava bastante feliz em saber que a nossa gasosa aqui estava numa boa ali, sem um arranhão nenhum. Também nosso protagonista pede desculpas por ter meio que enfiado ela nessa situação. Mas ali, minutos depois, policiais chegam nesse lugar. E aqui eles entendem que aqui nessa localização há 12 pessoas que aqui participou de um incidente, mas as vítimas eram apenas 2 estudantes de uma universidade. E ali havia basicamente um grupo de doidos aí que pegava outras pessoas para conseguir uma grana depois. Mas de algum deles, um lá estava inconsciente, outros estavam feridos. Porém, eles não ligam para ele. Porém, aqui então, esse policial pergunta ao nosso protagonista se ele por acaso resolveu que ele está seguindo esses caras para pelo menos salvar uma vida. Ele fala que sim, foi isso que ele fez. Mas no entanto, aparece outro cara e o policial pergunta a esse outro cara do que aconteceu. Ele fala que quando chegou aqui, ele do nada viu um prédio desabando. Porém, nosso prota tenta se desculpar com o que acontecia. Já ali tinha um outro lugar, podemos ver o cara, que aqui pergunta também se quando chegou nesse local aqui, não viu algo de suspeito. Mas, olhando um para o outro, o cara acaba dizendo que não, ele não viu o prédio desabando não. O prédio já estava no chão quando chegou aqui. O outro acabou verificando quem tinha o direito dessa propriedade. E o cara que tinha o direito dessa propriedade teve o azar em ver seu prédio desabado. Só que no entanto o policial não concordou com o que o cara disse. Ele queria saber mais do que aconteceu aqui. Então para isto ele começa a interrogar o cara que talvez viu o prédio caindo. Mas ele disse que já chega por aqui, pois hoje ele não estava a fim de falar mais não. Porém, ao falar isto, o policial ficou irritado, entendendo que ele não estava ajudando nessa interrogação. Porém, ele acaba dizendo para que ele pudesse ficar quieto na dele. Ou caso contrário, algo de bom não iria rolar com o seu emprego. Porém, ele disse para que ele também ficasse de boa, pois caso ele queira, ele possa processar esse cara na sua frente, dizendo que estava indo contra a sua ordem. E agora ele iria se retirar, mas antes que possa fazer isto, o cara chama por ele novamente, dizendo para que ele pudesse esperar. Agora, ele retira uma carteira. Aqui ele mostra que ali era basicamente um edifício que foi abandonado por muito tempo, e originalmente esse prédio foi planejado a ser demolido, querendo ou não. E ele era basicamente o filho único de João Dazuan. E em seguida ele começa a dizer que este terreno que o cara que estava aqui pertencia basicamente à família dele. E ele estava prestes a encontrar um especialista para que possa solicitar uma detonação de documentos. Mas ele não conseguiu, acabou fracassando nessa ideia aí. Portanto, então ele acaba criando uma exceção desses infelizes aí que tentou fazer essas maluquices com a nossa Rosinha ali. Agora que ninguém se feriu, eles poderiam prosseguir com a interrogação. E além do mais, essa era a primeira vez que se deparava com a situação como é. Como não tinha nada para ser limpado,
Eles precisavam estar indo até uma certa delegacia, pedindo para que ele entrasse dentro do carro. Só que ele se pergunta se iriam ser levados para a prisão. Mas não, os policiais dizem que iriam levar eles para a escola. Assim, mais de boa, eles entram dentro do carro, olhando um ao outro. Vemos ele se encarando. Mas depois de encara em cara por um bom tempo aqui, o nosso protagonista resolve querer quebrar o clima, dizendo que ali foi tudo culpa sua por ter enfiado ela nessa situação. Mas a mesma acaba dizendo a mesma coisa ali então. Só que, por ter falado isso, ela acaba percebendo que nosso protagonista se esmagreceu cada vez mais, deixando a situação ainda mais envergonhada para ambos aqui. Porém, o outro acaba quebrando o gelo novamente, dizendo que essa mulher não era digna de suas desculpas. E ele perguntava quem ela era. Mas aqui podemos ver que ela via que nosso protagonista estava fazendo umas amizades esquisitas aí, dizendo que nosso protagonista é um cara gente fina, mas comparado com esse cara não chega nem sequer aos pés de nosso prota. Ambos se encaram com a intenção de querer cair na mão. De fundo os dois caíam na mão, ou quase isto. Nosso prota ficava aí só de fundo observando, só as coisas acontecendo. Ele tenta interferir, dizendo que aqui o crime estava esquentando, tentando rir para acalmar tudo. Em um outro lugar aqui, à noite mesmo, vemos já um cara, que aqui ele acaba meio que batendo a mão na mesa, dizendo que desta vez nenhum papel desta vez estará vazando. Já o Fang determinou o tempo, e desta vez, Olive, um colegial aí, era basicamente o principal reitor da Universidade dos Estados e iria basicamente designar os estudos de intercâmbio para que eles possam estudar ou fazer um tipo de competição. E recentemente ele deveria estar mais atento aos espíritos escolares e ele também precisava disciplinar mais os alunos, assim na esperança de que iria conseguir fazer o melhor evento. No outro lugar aqui já podemos ver uns caras e aquela nossa traíra que aqui então conversava com alguns outros presidentes. Ela pensava num plano para poder bolar, mas na hora que iria falar, ela se esbaralha todo, pois um carro de polícia aparece atrás de si. Ela em seguida então acaba gritando para aquele carro, mas ao olhar direito, ela vê que era um poli. Mas parando, ela vê que quem saía daquele carro de polícia era o nosso protagonista. E nesse ponto, ela acaba botando o orelhão para perto, para escutar um pouquinho. E devido a um tipo de encontro não tão bem assim, perto do nosso protagonista, ela pensa que agora ela deveria botar aquilo em ação, um plano seu. Porém, por trás de si, brota já um dos figurantes. Mas ela começa a dizer que aquilo lá era Lin Sheng, vulgo nosso prota. E ela se perguntava do porquê o nosso protagonista estava dentro de uma viatura. Um dos caras se pergunta se ela conhece o nosso protagonista. Ela acaba fazendo um drama, dizendo que nosso protagonista era um cara malvado. E também ele começou a passar a fazer um tipo de piadinhas com ela. Além do mais, ela pede para que esse seu gado cuidasse de nosso protagonista. O cara acaba fechando a cara, dizendo que nosso prota era um cara encrenqueiro. Então assim, agora sabendo que nosso protagonista era um encrenqueiro que gostava de se enfiar em situações arriscadas, ele estará pegando bastante em seu pé. Assim, ele diz que um tal sem vergonha como este nunca estará permitindo que ele fique escondido em seus campos sagrados. Ele fará de tudo para pegar o nosso protagonista de qualquer forma. Assim então, podemos ver um cara gritando que agora a inscrição de um evento aí estará para começar. As pessoas aqui neste lugar, ou todos que faziam parte dessa universidade, deveriam se inscrever para conseguir participar disto. Porém, o tempo passa, mas aqui também passou para o nosso prota. Só que daqui do nada, no outro dia, podemos ver o nosso protagonista acordando. Ele acaba pensando que deveria não estar gripado. Ele acabou voltando um pouco tarde e sua orelha estava quente. Ele até pensava que alguém estava falando mal dele por trás. Porém, ele pensa que algo de estranho estava rolando. Seu celular acaba tocando, uma mensagem aparece. Nosso prota, ao ver aquela mensagem, acaba pegando em seu celular. Ao pegar então, ele acaba recebendo um convite de uma pessoa aí, para que ele pudesse participar de uma janta aí, de pessoas de qualidade. O horário era às 8. Nosso prota recebendo essa notícia, acaba então pensando em querer ir. Porém, ele precisava vestir algumas roupas. Assim então ele vai para o armário. Agora no armário, ele tenta olhar qual delas ele deveria estar utilizando. Mas ele irá estar utilizando o especial, um presente que seu pai deu a ele. É um dia específico aí. Assim, ele acaba botando aquilo. E ali, ele vê que mudou bastante. Antes, essa roupa servia nele como perfeitamente. Agora, botando isso, ele precisava segurar firme essa roupa, ou tudo aquilo iria descer.
A roupa não cabia mais em si, só que do nada mesmo, a barriga de nosso protagonista começa a crescer. Ele leva um susto, o botão voa, ele se pergunta o que estava acontecendo. Do nada, nosso prota pensava que iria voltar a ser aquele cara de antes lá, mas do nada nosso prota sente que algo dali iria sair. Então neste ponto ele começa a correr. Assim então ele corre direto para um lugar, ali foi o banheiro. Após entrar, ele fecha a porta. Minutos depois, aquela porta acaba sendo aberta. Só que agora ele não estava mais com aquela pança gigante. Porém, ele acaba dizendo as coisas ali. Ele começa a culpar o sistema, que isso foi culpa dele novamente. Porém agora, tudo porque o sistema quis dar ele um ovo. Sei que isso era estranho, mas nosso protagonista chocou um ovo. Só que para chocar o que tinha lá dentro, ele teria que estar sendo macho demais para chocar um ovo. Mas o que ele pergunta ao sistema mesmo era de por que um cara como ele, um macho de quase 30 anos, botaria um ovo. O sistema então diz que ele atualizou o ninho e como recompensa ele ganhou isso. E isto era uma recompensa do sistema. Nosso protagonista não só acaba sendo respondido, acaba sendo também xingado só um tiquinho por sistema. E tudo que o sistema possa dizer era que se por acaso nosso protagonista aqui tenha, sei lá, sucesso em botar um ovo, nosso protagonista terá aquela habilidade de dominar a terra. Mas nosso prota pensa, esse pão num prato, numa cozinha no vapor puro, deve ser uma delícia. No entanto, ele também não estava interessado em dominar a terra ou algo do tipo. O sistema não tem tempo para o nosso protagonista então. Ele acaba pensando que seria capaz de proteger as pessoas se por acaso conseguisse esse hack daqui. Ele só teria que ser macho o suficiente para chocar o ovo. Assim então no outro dia na escola podemos ver o nosso protagonista chegando lá já. Ao chegar lá já então, o nosso protagonista acaba então resolvendo querer estar entrando dentro de sua sala de aula. Ao entrar, duas garotas começam a conversar sobre o nosso protagonista, de que ele atualmente está mais bonito do que antes. A motivação do cara até aumenta, só que no entanto, uma delas, acaba comentando de que ela deveria estar arrumando alguém que era um pouco acima do peso e botar o bicho na academia. Talvez algo aconteça ali também. Mas isto acabou chamando a atenção do figura ao lado. Assim então, ele começa a dizer que nosso protagonista não passa de um fake aí não, pois ele só apenas fez um tipo de limpeza no corpo, removendo toda a gordura. E ele, uma hora ou outra, estaria encontrando uma brecha em fazer nosso protagonista sofrer. Mas no entanto, ele iria fazer isso depois. Neste ponto, ele acaba tossindo para chamar a atenção das duas. Porém, as duas assim então olha para ele. O figura então começa a dizer que escutou o bate-papo entre elas, de que ali elas estavam falando de uma coisa que era bastante limitada. E elas duas aí iriam sofrer na vida para conseguir aquilo. Só que no entanto, esse cara tinha a chance de conseguir aquilo para ela. Mas as duas acabam nem sequer querendo bater interesse neles. Elas acabam conversando em outras coisas. Assim, as coisas que estavam conversando acabam indo para o rumo de nosso prota. Assim, após escutar o nome do nosso prota, o bicho resolve ir para o fundo. Ali, ele então se senta. Ao se sentar ali então, ele acaba catando o seu celular. Com aquilo em mão, ele acaba recebendo uma mensagem de algumas certas pessoas. Ao abrir aquela mensagem então, o nosso figurante acaba percebendo que ali naquela imagem que acabou de aparecer, era o nosso protagonista ao lado de alguns policiais. Aqui, ele pensa que nosso protagonista estava meio que armando algumas coisas aí, e como resultado, parou na prisão. O cara então pensa que pegou o nosso protagonista finalmente. Agora, o nosso protagonista não terá aquela paz que ele tinha lá de antes não. O cara tá ferrado. Isso que pensava. Então para isto, ele acaba indo até a diretoria. Lá, ele acaba passando algumas informações para esses caras na sua frente. Na vida, existem duas coisas. Se você mexe com o bem, você ganhará coisas boas. Por ter mexido com o nosso figurante, ele irá receber umas consequências. Aqui, o cara começa a contar passo a passo o que viu ali em seu celular. Bom, o motivo desse nerdola aqui já odiar tanto o nosso protagonista, a resposta era sim. O motivo era que nosso protagonista abaixou sem querer as calças dele em público. Este não foi só o seu ponto forte. Além do mais, nosso protagonista acabou comendo um pouquinho. Porém, ele pendurou aquilo tudo na conta de nosso protagonista. Além do mais, ele acabou fazendo umas paradas aí para ferrar o nosso prota, mas nunca funcionou. E assim então ele tentava avisar o velho em calvo de que nosso protagonista
poderia, sei lá, se tá se envolvendo em algumas situações aí, onde que a reputação da escola poderia cair. Só que o cara nem termina de falar e acaba indo para um outro lugar. Ele acaba pegando em uma coisa. Aquilo ali que acabou de pegar era uma coisa que acabou de chegar da delegacia. Graças ao nosso protagonista, ele basicamente conseguiu estar ajudando a polícia a capturar um grupo de criminosos aí. E devido então ter ajudado a capturar esses B, os policiais civil basicamente manteve um tipo de relação feliz entre ambos. E os jovens ali entre nosso protagonista são os mais promissores. Então, como o nosso protagonista era um cara de respeito, ele deveria estar pegando aquele banner que ganhou e deveria estar levando à sala de nosso protagonista para mostrar para todos que deveriam seguir o mesmo exemplo de nosso protagonista, mas já no entanto o cara não curtiu essa ideia não. Só que ali do nada o nosso prota aparecendo, o cara já aparece pedindo para que os dois ali sorria, pois iria tirar uma foto dele. O cara lança um sorriso um pouco falso ali, só que do nada o nosso protagonista já brota do seu lado. Ali ele abraça o moleque, assim então, vendo que tá de frente para as câmeras, ele poderia estar meio que se sobressaindo disto. Ele abraça então o nosso prota no lugar dele. Em sua imaginação, isso daria a impressão de que ele seria o cara que ajudou todo mundo. Só que no entanto, as pessoas não falam do nerdinho, em sim falava só de nosso protagonista. Já que ele conseguiu pegar aquele cartaz de antes, ele deveria estar divulgando isso a mais para outras pessoas. O Calvo aí pede para que ele divulgasse também essa coisa em outra escola. A fama de nosso prota deveria ser espalhada. Ele, que já não curtia essa ideia de querer dar fama a outra pessoa, acaba simplesmente saindo daí mesmo. Mas o Calvo simplesmente diz que estaria postando essa foto aqui no círculo de amigos deles, mas ele sai ali desanimado. Outros pensam que ele estava trabalhando demais. Talvez isso seja o motivo de estar cansado assim. Além do mais, nosso protagonista percebe algo de estranho nele. Assim, então ele acaba pedindo para que ele pudesse dar uma esperada só um pouquinho ali. Ele se vira e se pergunta o que o nosso protagonista ainda queria dele. Ele então começa a falar que aqui tinha algo em mão. E ele queria dar um convite então para esse figurante. Esse convite era simples. Esse convite era daquele tipo de jantar que nosso protagonista foi convidado antes, e ele queria convidar esse cara também. Além do mais, ele ouviu dizer que sua celebridade, que era essa daí, era basicamente a sua favorita, e ela poderia estar lá nesse lugar. Caso ele queira ir, era só estar seguindo. O cara concorda e aí bate interesse em querer participar. Porém ele tem um ponto, dizendo que nosso protagonista estava tentando subestimá-lo. Ele não precisava de convite desse não. Só que aqui, nosso protagonista diz que não estava tentando subestimar coisa nenhuma não. Mas o cara não liga para o que o nosso prota diz. Ele simplesmente sai, dizendo que ele era apenas uma farsa que uma hora ou outra estará descobrindo sua verdadeira identidade. Bom, se vai descobrir, não sei. A noite acaba caindo. Em um lugar totalmente chique, vemos nosso protagonista bastante surpreso com este lugar. Ele fica surpreso com uma coisa, de que aqui era sua primeira vez participando de uma reunião da alta sociedade. E ele olha para um lado e acaba vendo vários caras extremamente estilosos. Porém, isso não chamou sua atenção. O que chamou sua atenção eram essas coisas ali, ao lado, comida que tinha vontade, mas o que vem mais em sua mente que isto era apenas luxo demais para um pobre como ele era. Mas ali na sua frente algo chamou mais sua atenção. Isto era uma enorme quantidade gigantesca de comidas. Um dos garçons aparece dizendo que nosso protagonista tinha o direito de comer aquilo. Já no entanto, ao saber que poderia botar aquela mesa toda para dentro, nosso protagonista se vê em tipo de nu. Aqui, ele poderia comer tudo que ele quiser, ele só apenas precisava ser educado. Então assim ele iria comer. Enquanto ele botava aquilo tudo para dentro, já no outro local, numa porta, podemos ver lá dentro daquela porta a nossa gasosa, que aqui acaba fazendo aqueles toques finais. Porém, ela esperava por alguém ali. Mas também ela não só esperava a figura não, ela esperava o momento certo de estar agindo, para que seu brilho se espalhasse. Ali, ela foi chamada. Daqui já podemos ver ela num palco. E ela responde cada um deles. Mais um ali dos caras acabou aparecendo fazendo uma pergunta para ela, de que ele fazia parte de um grupo aí. Porém, ele já sabia ali que o vencedor dessa competição já estava determinado a ganhar. Porém, ao olhar para a nossa gasosa, ele percebe que ela não estava bem não. Ele pergunta então a ela se ela tinha algo a dizer.
além do mais, ela começa a explicar que a transmissão ao vivo e os dados que tinham lá não poderia ser excluído e aquilo não poderia ser manipulado, né? Mas em vez de acreditar em boatos, devemos acreditar no rumor de que ela, ali, estaria ganhando essa competição. Assim, falando isto, vários começam a aplaudir. Ela já entende que os gados que ela lá conquistou um pouquinho irá fazer que ela vencesse isso. E dá-se então ela olha para um canto, mas ao olhar por ali, ela acaba encontrando o nosso protagonista, que aqui se encontrava no mesmo lugar do que ela. Ela pensava que ele ainda queria brigar com ela. Já no entanto, ela parou para estudar uma forma de estar tendo uma relação mais especial com os públicos. Nosso prota não tem chance mais nenhuma não. Enquanto aquela pensava em fama, outro ali, o garçom, ficava de boca aberta em ver a velocidade que aqueles alimentos eram enfiados na boca. Ele acaba pensando se ele não engasgava não, mas ele acaba dizendo ao seu chefe que a comida que tinha feito agora há pouco acabou sendo esvaziada toda. O cara, o chefe aqui, ao ver isso, acaba botando os olhos para fora, igualzinho ao One Piece. Ele vê que os pratos foram empilhados, basicamente como uma montanha, mas a comida ainda não parava de chegar. Todos ali ficavam comentando sobre o nosso protagonista. O outro também comentava de que ele tinha uma etiqueta, mas comia como se fosse um porco. Nosso prota tá nem não, o que importa para ele era botar comida para dentro. Pois nosso protagonista aqui não veio desperdiçar tempo não. O cara não veio em uma festa rica para ficar só de bobeira no fundo, vendo os outros comendo. Mas ao comer um hambúrguer seu último lá, alguém acaba aparecendo, dizendo que ali foi um prazer conhecer ele. E ele basicamente era um dos caras que estavam basicamente naquela transmissão de alimentação recém-contratado. O cara então para de comer. E em seguida, ele acaba oferecendo ao nosso protagonista uma proposta bem inusitada de que ele poderia estar basicamente trabalhando para eles. Porém, se ele quisesse ter interesse em cooperar com a empresa dele, seria bom para ambos. Assim, então ele mostra um cartão com um tipo de certificado que diz que se ele tiver aquilo em mão, ele poderá comer à vontade. No entanto, quem ficou com inveja disso era a nossa morena, que lá não acreditava no que via. Nosso prato nem sequer pensou duas vezes também não. O cara aceitou a proposta do velho. O tio dela basicamente conheceu a empresa que já está basicamente preparada para assinar um contrato de comer. Porém o contrato iria ser para ela. Ela acaba pensando que esta era uma das maiores indústrias de alimentícia do mundo. E este era o seu recurso. E ela não poderia deixar que nosso protagonista, vulgo Li Sheng, tomasse de si isso tudo. Então para isso ela acaba bolando um plano. Assim, ela se aproxima de nosso prota, agarrando em seus braços. Ela acaba dizendo que estava há um bom tempo procurando por ele. Mas ela vem dizendo que aqui ela acabou perdendo suas lentes de contato e ela queria a sua ajuda para que pudesse estar ajudando ela a encontrar a lente de contato. Só que nosso prota tinha coisa a fazer, mas ela acaba utilizando seu charme para atrair o gado, vulgo nosso prota. Isso funcionou, pois nosso protagonista, sem pensar duas vezes, aceita. E o cara que ali oferecia uma proposta interessante ao nosso prota disse para que ele pudesse estar indo em frente, pois depois eles poderiam oferecer a mesma proposta para ele. Ele então se desculpa, então assim acaba saindo para estar ajudando seu amigo. Bom, assim então ele sai. Do lado de fora podemos ver ela inventando novamente outra coisa, de que agora não perdeu suas lentes, agora como também perdeu o colar, que a própria mãe dela deu ao nosso protagonista. Ela pede para que ele desse seu jeito para encontrar nosso protagado como era, acaba então dizendo que iria fazer isso. Mas aqui o plano seu seria colocado em prática finalmente, pois ali atrás dela havia dois caras que aqui estava pronto para tirar uma foto, e o que ela já imagina era de que os dois ali atrás iriam tirar a foto no momento exato, onde que ali uma cena iria fazer que nosso protagonista perdesse todo o seu hype, toda a sua fama, e ela basicamente poderá reinar novamente, não tendo nem sequer um competidor à altura dela para vencer dela novamente. Mas ela não tem tempo para pensar não, pois ali o nosso protagonista chama por ela, dizendo que encontrou a coisa que ela queria. No entanto, agora era o momento exato de botar aquilo em ação. Nosso prota se aproxima dela para entregar aquilo a ela. Ela, sem querer querendo, acaba tropeçando e cai. Nosso prota, como um bom gado, tenta ajudar ela a não cair. Mas assim que tentou fazer isso, ela cai de cara no chão. Porém,
Os caras que estavam escondidos ali aparecem tirando foto de nosso protagonista. Aqui ele tenta perceber o que rolou, mas seu plano acabou falhando. Ela pensa que eles deveriam tirar mais fotos. As fotos não foram o suficiente, só que do nada alguém abre uma porta branca. Ali ela acaba sendo empurrada para o lado. Porém do nada mesmo, alguém aparece de dentro daquele carro. Essa pessoa sai correndo em uma direção e neste ponto ela começa a gritar de que essa pessoa talvez era cega e não conseguia ver uma pessoa no chão caído. Porém, aquilo some de vez, mas aquela porta novamente acaba se abrindo. Nosso prota olha para aquela porta, a outra também olha. Um pé sai daquela porta e em seguida uma figura totalmente estranha já aparece. Mas já essa figura estranha, totalmente esquisita de agora a pouco, aparece dizendo quem era o doido. Os que estiverem filmando ele parasse. E a nossa gasosa acaba entendendo que esse cara aqui na sua frente era o segundo filho de um cara de uma família bem importante aí. Mas esses dois aqui do nada acabam aparecendo, dizendo que não, eles não estavam filmando o cara não. Para então se safar dessa enrascada que ela se enfiou, ela acaba apontando para um cara ali. Este era o nosso prota, sendo que aquele lá que filmou tudo. Ela pede para que esse trem pudesse calar logo de uma vez a boca, pois seu plano poderia estar correndo risco aí. Assim o cara do nada já brota do lado dela, dizendo que ela tinha um potencial, e ela tinha duas caras, mas confiava nela. Porém, quem se ferra mais na história não foi só ela, foi o cara ali que ela apontou antes. Ele, sem acreditar no que viu, acaba perguntando a ela do porquê ela fez isso. Ela diz que apenas fez o básico para se safar. O cara que via a situação acontecendo toda então, acaba pegando um cheque. Ali ele assina, dizendo para que ele pudesse sumir logo de uma vez daqui. Ele não iria dar fama a figura nenhum não. Ele então joga o papel em direção daqueles dois gordinhos ali, que ali agradece esse cara, dizendo que não iria repetir a mesma cena aqui não. Assim ele sai. Nosso prota fica junto com aquele cara de antes. Ele acaba perguntando ao nosso protagonista se ele era o Lin Sheng, do departamento de engenharia civil. O cara então se vira, respondendo que ele era assim. Mas no entanto, o cara acaba apontando os pontos em nosso prota, dizendo que ele era apenas um seguidor daquela nossa morena de antes ali. E ele acaba dizendo que nosso protagonista era um ousado demais em querer estar se infiltrando neste lugar aqui só para estar se aproximando dela. Porém, ele tenta explicar, mas ele não escuta nada. Porém, nosso prota entende que esse cara aí era literalmente um baba-ovo daquela mulher lá. Mas nosso protagonista não liga em ser zoado por ser um cara que queria estar seguindo uma mulher. Porém, ele não aceita ser zoado quando a pessoa humilha a roupa que ele ganhou do próprio pai. Aqui, o mesmo aponta que a roupa dele era velha demais. Ele iria dar uma grana para que ele pudesse gastar em umas roupas chiques. Ele até foi gente fina, pede para que nosso protagonista não ficasse envergonhado. Porém, ele precisava logo sumir da frente desse cara. Ele então se vira, pois agora estaria se retirando, estaria se encontrando com pessoas de verdade, mas ele não saía. Aquele cheque cai no chão. Ele pede então para que ele se tocasse logo de uma vez. Essa era uma grana para que ele pudesse pelo menos viver um dia, pois seus pais não poderiam estar ganhando tanto assim, mesmo que aquele lá trabalhasse igual um doido, igual condenado o ano inteiro. Bem, coisa boa não rolou para ele. Pois aqui já numa noite escura, podemos ver alguém já dentro de uma mansão andando. O cara se pergunta se chegou a tempo, pois ele não queria ser pego por mais ninguém. Mas já no entanto, a sua esperança de que ninguém iria pegar ele acaba indo água abaixo. Uma lâmpada acaba sendo acesa. O moleque leva um susto, pois aqui ele se vê de frente para sua família. Mas ao olhar para o seu pai, ele acaba vendo ele com uma reação estranha. A mãe sua, o outro irmão seu, se via ali de que ele agora iria se ferrar um pouco. Mas ele inventa os migués ali, que acabou encontrando um gato preto pelo caminho. E ele acabou meio que desviando do caminho, mas agora tinha chegado. Porém, esse cara acaba se levantando, andando em sua direção. O cara do nada acaba lascando um soco bem encaixado em sua cara. O mesmo chama ele de lixo. Ele começa a dizer onde é que ele estava, pois a situação que ele se encontra não era coisa normal não. O cara até pede para que ele pudesse olhar um pouco para si e ver si próprio no estado que vive. Ele tenta ainda explicar o que rolou, porém, para não ser espancado mais, a sua própria mãe aí que acaba interrompendo a situação. O cara então relaxa, dizendo que iria se acalmar. Agora todo mundo sentado, ele se vê em uma situação fria, uma sala fria, mas
Um dos caras acaba aparecendo, oferecendo algo para que ele pudesse tomar, para dar aquela relaxada. Após tomar aquilo, ele começa a explicar umas coisas. Pois o velho aqui começou a participar de um evento aí. Digamos que lá na escola que esse cara estuda, estará aparecendo uma pessoa que é de uma família bem notável. E ela estará estudando nessa escola aí. No entanto, não importa o método que ele estará utilizando, ele tem que encontrar uma maneira de se unir a ele. Porém, ele, se caso consiga fazer isso, os negócios de sua família no futuro estará prosperando até que bastante. O cara que aqui estava planejando tudo isso acaba concordando com ele. E ele entende que aquilo lá não era apenas uma mulher, e ele poderia estar compreendendo ela facilmente. Assim então, no outro dia, em algum banheiro, podemos ver um cara dentro do banheiro botando 2 comprimidos em sua mão. Com aquilo em mão, ele acabou oferecendo àquele cara lá diante. Ele começa a explicar que essa coisa aqui era um medicamento especial que ele acabou comprando no mercado negro aí. Ele poderá tomar isso, mas no entanto, haverá um tipo de efeito colateral. Mas o efeito não é tão grande assim não. Ele pode tomar que irá aguentar. Porém, o cara que pegando naquilo acaba dizendo que ele já viu essa coisa em algum lugar. Bom, ele não liga não, ele apenas diz, se por acaso ele comer aquilo, as funções de seu corpo estarão aumentando instantaneamente em 100 vezes. E com isso ele estará conseguindo obter 100 vezes mais resultado do que uma pessoa comum. Ele acaba dizendo que participou de 19 eventos. E mesmo participando disso, ele ainda não conseguiu chamar a atenção das pessoas muito superior. Ele é o presidente do sindicato estudantil, então ele não pode estar agindo como um idiota. E como participou de 19 eventos, ele sabe de algumas coisas. E aqui era fácil brincar com os horários e organizar isso. No entanto, ele acabou organizando o horário basicamente tudo em um só. Aqui ele acaba adicionando corrida e salto à distância, dardos, tudo ao mesmo tempo. Ele estará participando disso facilmente. No entanto, haverá muitos aí que não estará conseguindo estar completando as fases do evento. Isto fará que ele consiga estar vencendo deles. Mas antes que possa estar completando isso de uma vez, ele acaba pegando daqueles comprimidos, botando para dentro, ele acaba engolindo. E como o cara, como ele disse antes, aquilo ao ser digerido, a pessoa ganha 100 vezes mais força do que era antes, e sem motivação a mais. O cara começa a crescer, até parece que ele toma uma pompa. O cara se sente o maior musculoso do mundo. E já o cara daqui disse que o moleque cresceu e ele era digno dessa força. Além do mais, o seu poder era muito mais do que ele imaginava. Ele poderá estar conseguindo o topo, isso que pensava. Então assim a competição começa, mas antes para começar o nosso porta pega umas paradas ali que tinha em cima da mesa. Ele com aquilo em mão acaba comendo, ganhando em seguida alguns pontos. Agora a competição verdadeira estaria começando. Aqui várias pessoas ficam na linha de chegada para ver quem chegaria em primeiro. Nosso cara começa a zoar o nosso protagonista, chamando ele de magrelo. Mas ali então aquela arminha acaba sendo disparada e eles começam a correr. E já esse cara começa a olhar para o nosso prota, olhando. Ele vê que ele estava parado, ele não se movimentava. Só que nosso prota bota um ar para dentro. Seu puxo acaba quase estourando. Após isso, nosso meninão acaba em seguida botando tudo aquilo para fora. Ele voa como se fosse um balão. E assim, nosso protagonista acaba conseguindo vencer. Mas ele também conseguiu vencer um novo recorde. Todos ficam de boca aberta. Mas a próxima competição era para começar. A próxima competição era jogar dardo em alta distância. Um cara conseguiu jogar longe, mas nosso prota acaba apelando também. Ele acaba conseguindo quebrar o próprio recorde de todos que estavam por ali. Mas assim, no outro dia, no estádio de piscina, podemos ver um anúncio ocorrendo, dizendo que a corrida de natação estará começando em 10 minutos. E isto era para que todos os competidores chegassem no local imediatamente. Nosso prota que escutava isto, acaba pegando algo. Ali com aquilo em mão, ele acaba botando tudo para dentro. Só que no entanto, aquilo acabou sendo batizado por um cara aí de fundo, dizendo que agora as coisas melhorou. Ele estará conseguindo vencer essa aí 100 vezes mais do que estava pensando antes. Assim então, todos os participantes entram em linha para começar a sua corrida. Eles começam a discutir que quem não era habilidoso aqui poderia se afogar facilmente ali e deixará comendo poeira para trás. Ele acaba dizendo que não iria perder facilmente, porém os caras acabam colocando os óculos, pois em seguida ali então
um dos ADMs acaba apitando um apito e todos acabam pulando para dentro do lago. Eles começam a nadar em direção à vitória, enquanto isto, Ace começa a correr em outra direção. Porém, ele diz que precisava ser veloz. Ele não importava se aqueles caras iriam estar chegando primeiro. Para isto, ele começa então a dizer que ele precisava ser rápido. Ele bota então um ar gigantesco dentro do bucho. O trem enche até que dá. Logo em seguida, ele bota pra fora. Com aquilo pra fora, o moleque simplesmente voa naquela água. E com o resultado, ele acaba chegando na linha de chegada mais rápido do que todos os participantes. Aqui, tocando na linha de chegada, um dos caras que participava do evento principal acaba avisando que o primeiro vencedor da partida acabou de ser anunciado. Outros que estavam por trás ficam sem acreditar no que acabou de acontecer. Ali, então, após ele vencer essa competição, ele do nada acaba pensando em comemorar. Ali, do nada, outro começa a perceber que nosso prota estava estranho. Porém, esse acaba do nada sentindo uma cãibra em seus pés. Ele do nada começa a afundar ali, só que nosso protagonista viu isso. Então ele acaba pulando para dentro da piscina. Neste ponto, ele acaba querendo estar ajudando ele, fazendo que ele não se afogasse. Assim, então, saindo d'água, ele se pergunta do porquê nosso protagonista quis salvar ele. Nosso prota disse que não salvou ele porque quis salvar não, ele apenas retribuiu um favor a ele. E agora, ele pede para que ele não marcasse então nosso protagonista como um alvo. Assim então, ele pede para que ele se levantasse. Só que, no entanto, ele acaba recusando ajuda. Batendo em mão, ele acaba chamando o árbitro, dizendo que aqui queria fazer uma denúncia. Ele acaba dizendo que Li Sheng acabou fazendo de tudo para ganhar essa competição. Ele até usou aquele tipo de efeito batizado para conseguir um poder a mais. Ele acaba querendo fazer essa denúncia, porém um acaba dizendo que ele acabou sendo ajudado. E como resultado, ele acabou denunciando o nosso prota. Além do mais, ele era um ignorante por ter feito isso. Porém, mesmo que ele fez isso, era algo que ele não poderia estar passando de percebido. Ele teria que receber uma punição. Só que eles iriam pensar nisso depois. E isto faz que o cara aqui ficasse irritado, dizendo que mesmo que não fosse uma competição olímpica, isto era uma competição esportiva. E usar uma coisa ilícita era proibido. E então, como as regras diz, tem que ter uma punição. E também, ele viu com seus próprios olhos que o nosso prota botou algo pra dentro. Se não acreditar, era só olhar aquela garrafa esportiva de nosso protagonista, pois lá tinha algo batizado lá dentro. Assim então, ele pede para que chamasse uma outra pessoa, para ver que se tinha algo de errado naquela garrafa mesmo. Assim então, minutos depois, aparece um cara. E aqui ele segurava então a garrafa de nosso protagonista. Nosso protagonista de primeira aqui então percebe que aquilo ali era sua garrafa. Porém a garrafa acaba sendo pego por esse figurante, dizendo que aqui estava a prova. Ele então pede para que ele pudesse sentir o cheiro. Ao saber do cheiro, ele irá saber do resultado daquilo que estava lá dentro. Assim então o sistema pai dizendo que ali ele tinha 78% de chance de ele ser levado para os órgãos de segurança pública, como um certo suspeito de fazer algo meio maluco na sociedade, mas também há 78% de chance de que a normalidade de suas condições físicas seja basicamente exposta para todos. E o sistema que nosso protagonista tem seria exposto em 89%. E se por acaso o sistema for descoberto, tudo acabou. Mas nesse modo ele acaba ativando a ninhada do seu hacker lá com aquilo em mão. O nosso protagonista basicamente pode estar apagando a memória das pessoas. Nosso protagonista pode estar utilizando um pouco de pontos de sua gordura e ele estará conseguindo estar utilizando o ninho da ninhada, que aquilo, se por acaso for utilizado, estará disparando um tiro com 4% de potência. E isto será o suficiente para que ele eliminasse todas as pessoas ao redor aqui. E o seu segredo não irá ser exposto para ninguém. No entanto, nosso protagonista via que se ele fizesse isso, sua vida acabou e ele não queria queimar a escola. E ele também não quer ser levado para a prisão. Neste ponto, então, acaba aparecendo o professor Wang, que aqui acaba aparecendo para estar olhando toda a situação, aquele figurante. Já logo então brota do lado do professor. Ele queria então entregar ao professor aquela garrafa que nosso protagonista tinha. Ele queria impedir, mas já era tarde demais. O cara começa a olhar e sorrindo para o nosso protagonista. O cara, segurando aquela garrafa de nosso prota em mão, acaba tentando pensar num método e plano para impedir que ele prossiga em abrir aquilo. A situação que ele estava aqui
era mais complicada do que nada, e para isto, ele precisava apenas de um plano, para que pelo menos ele se salvasse. Mas aqui faltava apenas 30 segundos para que sua identidade fosse revelada. Porém, ele se pergunta se outras pessoas soubessem do sistema que nosso protagonista tem. E ele também começa a pensar no que aconteceria com ele, ou com o mundo se alguém descobrisse isso. O tempo acaba ainda diminuindo. E ele também não queria se ver na situação que deveria estar eliminando todas as pessoas que estavam por aqui. Todas as pessoas ao lado aí. Confiava que nosso protagonista estaria ferrado agora daqui pra frente. Porém, ele iria confiar no último método seu, pois aqui ele estaria chegando em 90%. Ali seria o momento exato para que nosso protagonista possa estar agindo para impedir que aquela tampa fosse aberta. Assim ele começa a andar naquela direção para impedir. O figura começa a rir e começa a dizer que agora acabou para ele. Agora a fama será toda sua. Porém, nosso prota tentava impedir ele com a estrística na garrafa, mas do nada ele escuta uma voz. Essa voz era de seu amigo, que aqui acaba dizendo e que isso não deveria estar acontecendo, pois ali não era isso. As coisas não deveriam seguir esse ritmo. E aqui então acaba dizendo que aquilo ali foi tudo culpa de si próprio. Ele disse que para que não pudesse se preocupar não. Ele não ligava para isso não. Porém, ele acaba afirmando que Wang acabou meio que sendo no fim, colocando algumas paradas meio que batizadas no copo de nosso protagonista para tomar. Então assim, uma grande população de pessoas ali do nada aparece, dizendo que ele era um cara de pau. Ele acabou meio que trapaceando para fazer que um outro vencesse dele facilmente, mas o seu plano ali havia funcionado. Ele acabou enganando esse velho só um pouquinho, e como resultado ele conseguiu fazer que aquele outro lá se safasse. Porém ele acabou recebendo uma punição. Ele teria que lavar o banheiro por um mês inteiro. Nada demais. Porém o cara aparece de fundo dizendo que ali ele não deveria ter feito isso. Só que no entanto, a maioria acabou meio que quase descobrindo que ele usou a habilidade. Só que ele acaba dizendo que não utilizou a habilidade não. Mas esse acaba afirmando que a questão não era essa, se era boa ou ruim. Pois o estado de suas ondas cerebrais estava um pouco anormal. E ele basicamente estava hipnotizado. Agora que ele sabe já que já ali do seu lado tem esse cara ao seu favor, vemos então o nosso cara, que aqui tinha bolado tudo. Dentro do vestiário, sentado, ele ficava preocupado com o que iria fazer. E também ele sabia que Wang Danzhuan não era um cara confiável, e aqui ele era apenas um cara inútil. Ele pensava no que estaria fazendo agora para vencer de nosso protagonista. Então neste ponto, alguém acaba chamando por ele. Esta era aquela traidora lá, que aqui apareceu, dizendo ao seu lado havia vários gatos. Havia vários veteranos do seu departamento de educação física. Só que no entanto eles têm um tipo de talento verdadeiro dentro de si. Sabendo que ele está bolando algo contra o nosso protagonista, ela que está dando essa pequena ajuda ao presidente para que ele desse uma lição até que boa em nosso protagonista. Sua ajuda poderia até fazer o nosso protagonista ser levado para o hospital. Mas vencer, isto para ele era basicamente quem não tinha cérebro, ou era um tolo mesmo. Mas já que a diretora foram receber um novo grupo de intercâmbio, não porque está utilizando esses caras ao seu favor. Assim então, ele precisa dizer uma coisa a ela, que ele enxergue. Estará basicamente ganhando alguns tratamentos especiais nessa competição. Ele pede para que deixasse isso acontecer, e o estrago iria acontecer com o nosso prota. Ela até fica ansiosa para descobrir isso, mas já no palácio, onde queria rolar a próxima competição, vemos várias pessoas, mas daquelas várias lá, tinha uma lá. Este era o nosso protagonista, que aqui fica encantado com o tanto de pessoas que estavam por aqui. Porém, a divertida competição de encerramento de encontro esportivo está prestes a começar. Só que Yao Wang e Wang Danzhuan na verdade não estavam por ali. Então assim como não estavam, finalmente eles poderiam estar parando de infernizar a sua vida. Só que o mais importante está para começar. Isto era a competição. Mas o próximo evento que eles iriam participar para vencer a competição era fácil. Eles teriam um balão em seu pé amarrado. E como objetivo precisava vencer o último que ficasse com o balão no pé. Mas para participar dessa competição teria que seguir as regras. A regra era junte-se basicamente em duas pessoas em um grupo. Após isso, amarre basicamente 2 balões em seus pés. Só que ali, o ponto principal começa aqui. Eles teriam um tipo de combate corpo a corpo. E ali, quem estourar o balão do seu oponente ganhará.
Então, já que agora eles deram início à competição, o nosso protagonista só precisava que aqui conseguisse só umas pessoas para se juntar à sua equipe. Porém, nosso meninão tinha esperança que agora com esse novo corpo que ele tem, ele iria conseguir umas gasosas para si. Ele só precisava que uma das participantes entregasse um brasão para ele. Assim é feito. Assim, com aquele irmão, nosso protagonista começava a virar para cá e para lá para encontrar seu participante que iria ser seu colega. Porém, alguém por trás acaba dizendo o número que nosso protagonista tem. Ele acaba andando. Acaba afirmando que seu parceiro era o 233 e 233 era o nosso prota. Nosso prota acaba botando para fora alguns ketchup e não acreditava que esse aí era o seu parceiro de competição, pois ele queria encontrar uma moça bonita e uma moça perfeita para que possa entrar na sua equipe. Porém, já todas as equipes que estavam participando são aqui convidadas a subir ao palco. E felizmente a enorme lacuna desta competição era enorme. Assim, eles poderiam vencer se colaborassem entre si. Só que para vencer, eles terão que derrotar os seus oponentes. Porém, do nada, por algum motivo, todos sorri estranho para o nosso protagonista aqui. Não só todos, como também o cara aí da sua própria equipe, que sorria mal para ele. E neste ponto, o nosso protagonista meio que se sentiu que foi traído já novamente. Não só foi traído, como aqui também, aquela mina de antes lá, acaba dando um apito para que a competição aqui possa dar início. Só que aqui todos acabam indo na direção de nosso protagonista, mas do nada aquele parceiro seu acaba agarrando em seu braço, dizendo que nosso protagonista não poderia continuar. E também aqui neste mundo não existe muito espaço para muitas pessoas como o nosso protagonista, e o espaço do primeiro lugar não era dele, era de outra pessoa. Mas para que nós está descobrindo se nosso protagonista irá conseguir vencer desses figurantes que trapaceou bastante aqui, nós aqui infelizmente terá que já está deixando para uma próxima parte, pois na próxima parte nós iremos descobrir se nosso protagonista irá vencer desses figurantes que infernizou sua vida boa parte aqui. Mas já no entanto, para nós aqui ter já aquela continuação básica aqui no nosso canal, vamos deixar a meta de like. Pois aqui, se nós conseguir chegar na meta de 3.100 likes, eu trago uma continuação. E eu ainda continuo agradecendo a vocês pelo apoio mega gigantesco que deram no vídeo anterior. Mas, não vemos por aí, né?